Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Aqui eu vou ler um texto onde os israelitas pedem um rei a Deus. Eu não vou ler todo o texto, mas eu quero que você fique até o final, porque vai falar muito contigo e vai abrir seu entendimento também, em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus ela é poderosa. Olha o que diz. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 1, diz assim: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, todavia, contudo, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza, tomaram presentes e perverteram o juízo. Aqui diz a palavra que Samuel envelheceu. Infelizmente, algumas pessoas acham que as pessoas, quando envelhecem, são descartáveis, que já não prestam mais para nada, que o tempo dela já passou, e acha que somente os jovens têm capacidade para realizar alguma coisa. Mas se esquecem de que a experiência ensina muita coisa. Nós devemos honrar os mais velhos. Os mais velhos são pessoas experimentadas na vida. Os mais velhos, eles passaram por muitas coisas. Eles têm muitas lições para passar, para ensinar. Mas sabemos que na sociedade, em algumas instituições, os mais velhos, para eles, já não servem mais, já não produzem mais. É óbvio que, dependendo do serviço, não vai produzir mesmo em relação a um jovem. Mas e a sua inteligência e a sua capacidade? Tem pessoas que até hoje estão produzindo, independente da idade dela. O Caleb, ele tinha o mesmo vigor com 85 anos quando ele tinha 40. As pessoas mais velhas, elas precisam ser ouvidas. Porque muitas das vezes, elas aprenderam também com os erros. Elas passaram por vários caminhos que muitos jovens ainda não passaram. Por isso que Deus, ele fala que os anciãos, os mais velhos, eles têm que ser reverenciados, honrados, como também os pais, como também os avós. Irmãos, quando ele envelheceu, diz aqui que ele constituiu os seus filhos como juízes. Lembrando que Samuel era juiz em Israel e profeta também. E ele foi um dos maiores profetas que já existiu. Inclusive, o nascimento dele foi um milagre, porque a mãe dele era estéril. A Ana fez uma oração a Deus, clamando a Deus e dizendo: se o Senhor me der um filho homem, eu vou te dar. E consagrou o filho a Deus. Então, o nascimento dele já era um milagre. E ele cumpriu o ministério dele com fidelidade. Mas chegou um momento que ele colocou os seus filhos para dar continuidade no seu legado. E só que tanto Joel como Abias, que eram os filhos de Samuel, não andaram no caminho do seu pai. Tem muitas pessoas que acham que os pais, na maioria dos casos, são culpados pela educação dos filhos. Não, Senhor. Nós estamos vendo aqui um exemplo de um homem santo, de um homem que andou na palavra, que fez de tudo de acordo com a palavra. Antes mesmo dele partir, ele reúne o povo. Ele fala: nunca peguei nada de vocês. Nunca subornei vocês. Ele era um exemplo de homem de Deus, de servo de Deus, lá em Israel. E eu não tenho dúvidas
de que ele ensinou o caminho para os seus filhos. O que era certo, o que era errado. A Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E eu acredito que Samuel educou os seus filhos no temor de Deus, na palavra de Deus. Mas aqui diz que quando eles começaram o seu ministério, quando eles começaram a julgar as causas do povo, diz que, porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza. Diferentemente do pai, os filhos se inclinaram à avareza. O que é isto? Eles começaram a cobiçar o vil metal. Eles começaram a cobiçar o dinheiro. E nós sabemos que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. É óbvio que eles foram ensinados a respeito do materialismo. Infelizmente, muita gente não se contenta com aquilo que tem. E aproveita do seu cargo, às vezes, para extorquir. Como foi o caso deles. Eles deveriam fazer justiça, mas eles não estavam fazendo. E Samuel era culpado por causa disso? Claro que não. Claro que não. Os filhos, quantos pais neste momento aconselharam os filhos e os filhos hoje estão quebrando a cara, estão andando com amizades erradas. Eu estou falando daqueles pais que deram uma boa educação. Eu conheço casos de pais que deram uma boa educação aos seus filhos, mas os filhos se perderam. E o pai não foi o culpado. Eu conheço casos assim. Porque não deu ouvidos. Por quê? O pai já envelheceu. O tempo do pai já passou, o tempo da mãe já passou. O tempo da avó, da tia, já passou. E não houve mais os experientes. E aí o que acontece? Eles não andaram no caminho do pai dele, diz aqui a palavra, se inclinaram à avareza, cobiçando o dinheiro, o materialismo, e diz, e tomaram presentes. O que é isto? Eles aceitaram presentes para prejudicar alguns. Quando fala tomaram presentes, é suborno. Eles deveriam fazer justiça, mas não fizeram. Porque quando molhavam a mão deles, eles ficavam a favor do injusto. E não daqueles que são fiéis, daqueles que tinham direito. Então eles não estavam fazendo direito. Pastor, será que eles conheciam a lei? É óbvio que o pai ensinou. E eu vou te provar na Bíblia isto. E diz mais, e perverter o juízo. Em outras palavras, eles prejudicaram os outros com a injustiça deles. Eu vou deixar marcado aqui, eu vou ler para vocês o livro de Deuteronômio, olha que forte isso, capítulo 16, versículo 18 em diante, diz assim: juízes e oficiais porás em todas as tuas portas que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. Isso aqui é um mandamento de Deus que estava usando Moisés para que todas as tribos, todas, sem exceção, colocasse juízes e oficiais de justiça para que julgasse o povo com justo juízo. E diz mais, 19, não torcerás o juízo. Se a pessoa está numa posição de juiz, ela não pode torcer o juízo. Ela não pode favorecer o ímpio e prejudicar o justo. Isso não é novo não, pessoal. E quando Deus deu esse mandamento é porque naquela época tinha nações que faziam isso. E diz mais, não farás acepção de pessoas. E nós sabemos que às vezes no juízo tem gente que faz acepção de pessoas ou por causa da cor ou por causa da condição.
Muitas das vezes, o rico é favorecido e não o pobre. Na maioria das vezes, isso é feito. Por quê? Por causa do poder. Mas tem mais. Nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos do sábio e perverte as palavras dos justos. O suborno cega até os sábios. A pessoa tem que tomar muito cuidado com o suborno, porque ela vai acabar cegando ele. E essa pessoa, ela vai querer o poder pelo poder. Infelizmente, nos dias de hoje nós estamos vendo isto também, tanto na política como na instituição, mas na igreja também. Porque, infelizmente, na igreja, tem gente que faz acepção de pessoas, torce o juízo, fica, a favor daquele que está errado. Na família não é diferente. Isso também acontece. E a Bíblia diz aqui, e perverte as palavras dos justos. De vez ele falar o que é justo, o que é verdade, mas por causa do suborno, se corrompeu, ele vai falar mentira. Porque ele ama o dinheiro, não ama pessoas. Pessoas são negócios para ele. E os filhos de Samuel, Joel e Abias, conheciam isso e foram ensinados. Porque o próprio Samuel constituiu eles como juízes para fazer justiça. E diz, ainda mais versículo 20, a justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o Senhor, teu Deus. A justiça, somente a justiça seguirás. E Deus, ele ama a justiça. Jesus é a nossa justiça. E tudo isso para que a pessoa viva. E quem faz isso será honrada por Deus. Voltando para lá, 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 1 ao 3, nós estamos vendo que Samuel constituiu seus filhos para fazerem justiça, mas eles estavam pervertendo o juízo, eles estavam envolvidos em corrupção e, infelizmente, não andaram no caminho do Pai. Não sujeitaram a palavra de Deus. E hoje, mais uma vez, pessoal, isso é muito sério. Muitos, até mesmo pregadores, estão se corrompendo por causa do dinheiro. Estão pervertendo o juízo de Deus, fazendo barganha com o povo em relação a Deus. Isso é muito sério. É óbvio que o dízimo é de Deus, a oferta de Deus. Eu sempre ensino isto. Mas quando a pessoa quer fazer negócio para que a pessoa seja abençoada, aí já é diferente. Completamente diferente. E Deus, ele fica muito triste com isso, porque infelizmente muitas pessoas acham que para agradar a Deus, ela precisa da sua casa, ela precisa dar o seu carro, ela precisa dar o seu bem. Não, Deus não pediu. Se Deus pedir, tudo bem. Então muitas pessoas, infelizmente, até no meio do povo de Deus, e ultimamente surgindo vários profetas aí, que se dizem profetas, que estão enganando o povo, que estão extorquindo o povo, que estão fazendo a cabeça do povo, sendo que conhecem a lei e a palavra. Samuel, ele não foi culpado porque os filhos agiram dessa forma, ele ensinou o caminho. É óbvio que os filhos de Samuel, quem planta colhe, com certeza colheram o que plantaram. Será que eles foram salvos? Aí eu já não sei. Mas eu quero dizer para você que a promessa de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Talvez você que está me ouvindo aqui, eu quero dizer para você, não desista dos seus filhos. Não desista. Por mais que você ensinou o que é certo, ele está fazendo o que é errado. Você ensinou para ele a respeito da vida, que é Cristo, e ele está indo para o lado da morte, para o mundo. Eu quero dizer para você, não desista deles. Você tem a promessa de Deus que diz que os filhos são herança do Senhor. Você que é vó, creia na salvação dos seus netos. Porque Timóteo, ele tinha a sua avó Lloyd,
e a sua mãe Eunice. E a avó orava por ele. Não desista. Seja do seu sobrinho. Olha Abraão. Abraão orava pelo seu sobrinho. Ele intercedia pelo seu sobrinho. Ore pelo seu sobrinho. Deus vai livrar ele de Sodoma e Gomorra. Abraão, com certeza, ensinou Ló. E Ló viu. Só que Ló fez uma escolha errada. E talvez o seu sobrinho fez uma escolha errada. Não desista do seu cônjuge. Deus pode mudar um coração. Deus pode transformar um casamento da água para o vinho. Não desista, por mais que você tenha ensinado e falado, tenha paciência. Você só precisa seguir o caminho que é Cristo. Seguir o caminho que é a palavra. Por mais que de repente você está com o coração cheio de tristeza porque você ensinou o caminho do bem e a pessoa está seguindo o caminho do mal. Você ensinou o caminho certo, a pessoa pegou um atalho, se desviou do caminho. Está quebrando aí a cabeça. Eu quero dizer para você, não desista dessa pessoa. Em nome de Jesus. Não desista do seu irmão. Não desista. A Bíblia diz que André levou Jesus para Pedro. Sabia disso? André que ganhou Pedro para Jesus. E Pedro era uma pessoa tempestiva. Uma pessoa que constantemente se irava, cortou a orelha de um homem. Mas Jesus entrou na vida dele e mudou a história dele. E Deus tem o poder de mudar. Não desista da sua sogra. Faça como Noemi. A Noemi falou assim para as noras: pode ir embora. Eu não tenho mais filhos para dar para vocês. Uma voltou, mas a Ruth não. Ficou do lado. Fique orando, intercedendo. Em nome de Jesus. Ore. Ore pela sua sogra. Ore pela sua nora. Ore. Por mais que você fala, mais uma vez aqui, o que é a palavra, por mais que você ensine o caminho, por mais que você seja uma pessoa verdadeira, honesta, muitas das vezes vão te atirar pedra. Mas não leve para o lado pessoal. Leve não. Traga para o campo espiritual. E mesmo que de longe, Ló, ele fez a escolha dele, ficou longe de Abraão. Mas Abraão ali intercedia por ele. E Deus o salvou. Deus o livrou. Eu quero dizer para você que ainda você vai dar frutos. Talvez tem gente que fala assim: eu já estou um pouco velho, eu já estou um pouco idoso. A Bíblia diz que até na velhice darão frutos. Até na velhice. Tem muita lenha para você queimar. Deus falou para Josué: Josué, tem muita terra para você conquistar e você já é velho. Você não pode parar. Não jogue a toalha. Pastor, mas eu fiz de tudo. E eu sei o que é isto. Aqui diz a palavra que Samuel colocou seus filhos como juízes numa posição de responsabilidade de fazer justiça, mas eles não fizeram. Mas eu creio que Samuel não abriu mão deles. O pai corrige aquele que ama. Eu quero dizer para você que se tem alguém aí passando por essa situação, eu quero te dizer, se você não abrir mão desta pessoa, uma hora ela vai cair em si, como o filho pródigo. As escamas irão cair dos olhos dele. Como Saulo de Tarso, que era violento, perseguia a igreja, criticava a igreja. O pródigo voltou e Saulo se converteu, teve um encontro com Cristo. Então eu quero dizer para você, nesta noite, no nome de Jesus, não desista. Continue sendo fiel a Deus.
Continue fazendo o que é certo. Continue amando o seu próximo. Continue amando a sua família, mesmo que se eles forem do contra. Mesmo se eles forem do contra. Mas de longe, você pode estar intercedendo, se colocando na brecha. Em nome de Jesus. Pois o nosso Deus, ele não mudou. Deus é amor. Em nome de Jesus. O Senhor colocou essa palavra no meu coração. Eu ia falar até outra coisa aqui, mas o Espírito Santo me dirigiu de uma forma diferente. Eu quero que você entenda que tudo é possível. Em o nome de Jesus, para de se culpar. Para de se culpar e falar onde eu errei. Samuel não ficou se culpando. Não, Samuel não ficou se lamentando. Onde eu errei, ele fez o que era certo. Quem errou foi que não deu ouvidos, que deixou se contaminar, que deixou se influenciar. Mas nem por isso você deve desistir, mas se interceder. E Deus tem um poder de mudar um coração, de quebrar um coração de pedra e dar um coração de carne. A pessoa pode ter ido longe demais, quebrado a cara como o filho pródigo, mas se você não desistir, aquela pessoa vai cair em si e vai voltar. De repente essa pessoa está num lugar que você nem imagina ou nunca imaginou, num ambiente deplorável, num lugar terrível, mas eu quero dizer para você, como um filho pródigo, aquela pessoa vai olhar aquele lamaçal todo e vai sair do convívio dos porcos. Ah, vai. Ela vai dizer, eu vou para a casa do meu pai. Vai cair em si e vai dizer, bem que a minha mãe falou. Bem que o meu pai falou. Bem que os meus avós me falaram. Bem que a minha tia me falou. Eu quero dizer para você que isso pode acontecer na sua vida. Só pare de se culpar. Em nome de Jesus. O que você precisa fazer é continuar como Samuel até o fim da sua vida honrando a Deus, servindo a Deus. E nos demais, ele vai cuidar. Não se culpe porque o seu filho, sua filha, alguém que você ama, tomou um caminho errado. Até mesmo um pregador que ensinou, e de repente a pessoa... Mas não desista. Ore, interceda, clame. Em nome de Jesus. Porque eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da fé. Em nome de Jesus. E eu quero finalizar aqui. O Senhor Deus fala de Samuel, que foi um dos maiores profetas. No livro de Jeremias, ele cita Samuel, ele cita Jó, como um dos maiores homens de Deus que já existiram. Daniel. E Samuel está entre eles. Olha que coisa linda. Você não entende o valor que você tem para Deus. A sua fidelidade a Deus mexe com Ele, com o coração dele. Deixa o Senhor todo feliz. E Ele sabe que você procura fazer de tudo para agradá-lo e ensinar o seu filho, ensinar o seu neto, ensinar o seu cônjuge. E de repente está acontecendo tudo ao contrário na sua vida. Mas por causa da sua fidelidade, Deus vai mudar essa história. Em o nome de Jesus. Você vai ver o resultado no final. Que é conversão, que é salvação, que é cura, que é livramento, é restauração, restituição. Deus tem tudo isso para você. Eu quero orar. Eu quero que você feche os teus olhos em o nome de Jesus. Se você puder fechar os teus olhos, feche. Se não, fique em espírito. Eu quero orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus, teu Filho, eu venho orar pelo teu povo, por cada pessoa que está sintonizada nesta live. E eu sei que o Senhor falou a cada coração. E eu sei que esta palavra, meu Deus, mexeu com cada um. Porque a tua palavra tem poder para isto. E clamo, meu Deus, por cura.
por libertação, por livramento. Eu clamo a Ti, ó Deus, que o Senhor lembre desta pessoa e das orações que ela tem feito pela família. Meu Deus, essa pessoa que fez de tudo por alguém e a pessoa se perdeu no caminho. Assim como Samuel ensinou seus filhos e o constituiu como juízes, mas eles não andou no caminho do Pai. Mas eu creio que assim como o filho pródigo voltou, Deus, caiu em si, eu creio nisso também, que o Senhor pode fazer isso na vida desta pessoa e na família dela. Por isso, ordena os teus anjos nesta casa, nesta família. Meu Deus querido, Deus amado, opere sinais, prodígios e maravilhas. Manifeste o teu poder, a tua virtude. E que toda obra do diabo caia por terra na vida destas pessoas. Toda ferramenta preparada, diga a você, Satanás, não vai prosperar na vida desta pessoa, em nome de Jesus. Amado Deus, que essa pessoa venha sentir a tua presença, que ela seja envolvida pela tua glória, em nome de Jesus. Que ela tenha uma experiência contigo neste momento. Toca lá no espírito, no profundo desta alma, em nome de Jesus. E eu te dou graças, Pai. E amém. Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.